Olá, meus amigos, estamos aqui hoje para mais um vídeo, né? E esse vídeo de hoje ele é diferente. Eu vou falar sobre a história do jogo de damas. Por que isso? Tem acontecido algumas situações, né? No Checkersland, alguém pôs uma posição lá, eu vi uma coisa fantástica, um aprisionamento de damas. E aí eu pedi que a pessoa me colocasse a partida, né? Eu achei muito interessante a posição e deu golpe, inclusive. E aí ele me falou até de maneira sem graça que sabia que eu não gostava de tablita e que aquilo lá não era jogo de damas, era tablita, né? O Reinaldo também pediu que eu esclarecesse o porquê que a gente não gosta de tablita, que não seria bem esse o termo, né? Não gosta. E teve casos até ontem, a pessoa me chamou para um torneio, né? Falando que seria damas no sistema tradicional, né? Então veja, eu não, quando eu falo que eu não participo, você passa a ser chato, né? São princípios de vida, não é só questão de falar, olha, eu não jogo, né? Tá em jogo aí princípios de vidas, né? Formação, um monte de coisa aí que tem junto. Então, por duas vezes eu fui convidado, inclusive, para campeonatos. Falou, não, é jogo de damas de 64. Aí eu tive a sorte de ver que na chamada estava escrito torneio de damas convencional. E ontem também a pessoa me falou, não, Conrado, pode jogar que é convencional, não é tablita. Veja, eu acho até mais grave participar de um torneio de damas convencional do que de tablita, tá? Porque a partir do momento que você participa de um torneio de damas convencional, você está admitindo que tem um outro tipo de damas, 64 casas. E é claro, eu não admito de jeito nenhum. Para mim, existe damas de 64 casas, né? Então, o Reinaldo, eu acho que foi muito oportuno. Ele me perguntou por que desse radicalismo todo, né? Não sei se a palavra certa seria radicalismo, né? Mas eu vou tentar passar aí para vocês, né? Com a história do jogo de damas, né? Então, veja bem, a minha história, ela se confunde ou funde-se com a história da mística. Eu comecei a jogar damas, pessoal, em 1961, em Ribeirão Preto, ouvindo nomes lendários como Lorival França, Ferrinho, Geraldino Isidoro, entre outros. E a Confederação Brasileira foi fundada em 1960. Né? Em setembro de 1979, me mudei para São Paulo e tive o prazer de conhecer esses nomes que eu já admirava. Acompanhei toda a luta para que damas fosse reconhecida como esporte. Fui um protagonista quase insignificante, né? Mas acompanhei toda a luta. O que realmente aconteceu a partir daí foi só alegria, pessoal. Damas, em 1993, entra no rol dos Jogos Regionais e Abertos dos Estados de São Paulo. A Federação Mundial do Jogo de Damas, em um movimento liderado por Ferrinho, criou um departamento de damas de 64 casas, onde passamos a ter os grandes campeonatos mundiais na regra internacional, como havia profetizado Geraldino Isidoro e Ferrinho, na escolha da regra a ser adotada pela Confederação Brasileira de Damas. Veja, quando foi fundar a Confederação Brasileira de Damas, tinha uma discussão. Vamos adotar a regra russa ou a regra internacional? Ferrinho e Geraldino Isidoro falaram, não, tem que ser a regra internacional, porque a tendência é se fundir. E eles profetizaram isso, porque nada mais lógico, né? E realmente aconteceu. O Ferrinho, numa luta assim fantástica, liderada por ele, que a Federação Mundial criasse um departamento de damas de 64 casas. O que aconteceu, né? Realmente aconteceu.
E a Federação Mundial passou a fazer os campeonatos na regra internacional, ou seja, o Brasil é o único país do mundo que pratica o mesmo tabuleiro nas duas regras. E isso eu dou crédito a Geraldino Isidoro e Carlos Alberto Ferrinho, né? Veja, tudo ia muito bem, né? Nós tínhamos os campeonatos mundiais, damas nos jogos abertos, estava uma maravilha. Aí veio o caos, né? Por que veio o caos? Com a queda do Muro de Berlim, houve o esfacelamento da União Soviética. E aquela montanha de países, né, passaram a ser independentes. Como eles praticavam a regra russa, criaram força. Né? Criaram força e, é claro, começaram a interferir na Federação Mundial, né? Então, os pedidos de mudança eram feitos assim insistentemente, né? Na Dama de 64. Inclusive com a inclusão da tablita, como se fosse o próprio jogo de damas. Claro que isso causa um estupor em qualquer entidade com o mínimo de ética, uma vez que tablita é jogo e não esporte. O que caracteriza, pessoal, o esporte é a igualdade e a disciplina. E o jogo é caracterizado por sorteio. Veja que interessante, todo esporte é um jogo, mas nem todo jogo é um esporte, né? Então, tablita, o sorteio, caracteriza ela como jogo e não como esporte, né? Então, com isso, pessoal, a Federação Mundial, que desde sua fundação em 1742 até hoje, não teve uma única mudança. Veja, foi fundada em 1742 e não teve mudança. E o Departamento de Damas de 64 recebia 40, 50 pedidos mensais de mudar alguma coisa. O que mostra que não é seriedade. Qualquer esporte, quando vai haver uma pequena mudança, eles fazem os testes nos campeonatos, faz campeonato, vê se dá certo. Veja o impedimento. Eu peguei essa mudança. Na mesma linha, não vai ser mais impedido. Quantos campeonatos foi feito? Quantos testes? Pesquisa. O vôlei, né? Que você tinha que ganhar 2 vezes para fazer um ponto, mudou, mas antes disso foram testes. O xadrez, na sua existência, teve 2 mudanças, né? Que é o roque e o en passant, mas foram mudanças assim, não falar, a partir de amanhã, não. Foram feitos torneios, estudos, todos os países envolvidos. O esporte é isso. Não é chegar do dia para a noite e falar, vamos mudar, né? Então, veja, a Federação Mundial, que nunca teve uma mudança, começou a receber essas aberrações. Então, o que ele fez? Falou, poxa, vocês são fantásticos, né? São mudanças maravilhosas. Só que é o seguinte, nós estamos muito ocupados. Monta aí uma federação mundial para vocês e vocês fazem as mudanças que vocês querem. Que nós aqui não temos estrutura para isso. E aí foi feito, né? Eles desocuparam o beco, ficaram lá no departamento 64, só que a Federação Mundial não interfere mais. E aí foi fundada a IDF. Veja, tive o primeiro contato com a IDF quando estava jogando o Open Espanhol em Salou, próximo a Barcelona, na Espanha. O presidente, o senhor Vladimir Langin, e sua esposa foram lá para me contactar para que eu indicasse 2 jogadores para representar o Brasil em São Petersburgo. Na hora falei para ele que aquilo era uma aberração, que o Brasil tinha uma entidade, que a entidade é que tinha que indicar os jogadores, não o jogador indicar outro. Ele me alegou animosidade com a direção. Eu falei,
falei, não pode ter isso, né? Fere qualquer princípio. Em esporte nenhum você vê isso. Então já se vê a falta de seriedade na IDF. Então veja bem, o segundo contato com a IDF foi a prova da falta de seriedade dessa entidade. Veja, a IDF ela aceitou a filiação da associação à escada. Isso quem conhece o mínimo de esporte sabe a aberração que é isso. Uma vez que somente se pode filiar a uma federação mundial a confederação de um país e jamais uma federação ou um clube. Veja, se o Corinthians, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, etc., vai se filiar à Federação Mundial. Veja se a Federação Paulista de Futebol vai se filiar à Federação Mundial, à FIFA. É algo impensável. Eu cito o futebol por ser o esporte mais popular do país. É algo assim, mas federação nenhuma aceitaria, só a IDF, né? Então eu guardo esse documento com muito carinho, pessoal. A filiação da escada na Federação Mundial. Eles alegaram que fizeram mudanças no estatuto, né? Então veja que é tudo ajeitado, tudo feito de maneira ajeitada. Veja, com esse nível de organização internacional, não fica difícil a gente imaginar que seríamos afetados como fomos, né? Damas no Brasil foi reconhecida como esporte, lazer e cultura. Na época, eu me lembro a euforia do Ferrinho, né? Porque nós teríamos 3 frentes. Eu, inclusive, em Ribeirão Preto, eu fiz um grande evento lá pela Secretaria da Cultura, né? Até hoje o pessoal comenta, junto com o saudoso Sócrates, o jogador, né? Então não foi pela Secretaria de Esportes, e sim pela Secretaria da Cultura, o evento em Ribeirão Preto. Se Damas não tivesse sido reconhecida como esporte, lazer e cultura, esse evento eu não poderia ter feito, porque a Secretaria não poderia liberar verba se não houvesse esse reconhecimento. Então foi algo assim muito importante. Inclusive as palestras que eu dei, pedagógicas todas, foi pela cultura, né? Eu uso muito pouco a Secretaria de Esportes. Eu uso mais o fator cultura, né? Então, veja bem, é cultura nossa, o jogo de damas como lazer. Quantas vezes antes da informática a gente via as crianças jogando, veio até aquela história do sopro, né? Que até eu vou aproveitar aqui, muita gente não conhece a história do sopro. E o sopro, pessoal, realmente ele existiu, tá? Que houve uma confusão na interpretação da regra, né? Então foi publicado como churupico, né? Então o que era o churupico? Se você fosse mudar a peça e não visse uma tomada, o adversário tinha direito a soprar sua peça. Porém, se fosse de interesse seu que ele tomasse, ele seria obrigado a tomar. E aí houve uma confusão na regra e se passou a soprar, perdendo a obrigatoriedade da tomada. Então o churupico foi suprimido por causa dessa confusão no entendimento da regra. O que eu acho que seria justo, né? A pessoa dá um lance e não viu uma tomada, né? Então o jogador poderia simplesmente soprar aquela peça e tirar do tabuleiro, ou obrigar a tomada, como que é o caso, né? Então veja, na questão lazer, damas se disseminou, né, pelo país. E até hoje, com frequência, nós vamos nos sites, nos grupos aí de WhatsApp, né? A gente vê a brincadeira do curé, do porco e coisas do tipo,
que é sem dúvida um lazer saudável, né? Porém, esse lazer se confunde com o esporte, tornando tudo uno. Por nossa cultura, nosso povo acha natural alguém dizer que trabalha como esportista. Por exemplo, o futebol. Se ele falar, eu jogo futebol, eu sou atleta de futebol. Que legal. Então esse é seu trabalho. Eu jogo vôlei, jogo basquete. Eu nado, né? Então é uma coisa natural, ele é profissional e joga, e o brasileiro não vê mal nenhum nisso. Agora, soa mal para o nosso povo se você falar que é esportista, e o que você faz? Eu jogo damas. Né? Eu jogo damas. Mas peraí, jogar dama não é trabalho. Peraí, como que não é trabalho? Se a legislação nossa diz que damas é esporte. Né? Então, isso daí soa mal. Por exemplo, o Tahiti. No Tahiti, nós vimos aqui, quando eles vieram na Copa das Confederações, o Tahiti não existe futebol profissional. Lá o jogador, ele é dentista, médico, contador, ele tem uma profissão à parte. Porque o futebol lá, as empresas não têm interesse, não é profissionalizado, igual damas aqui no Brasil. Agora, não é porque não é profissionalizado que tem menos importância que outros esportes. Todos os esportes são iguais aos olhos da legislação. O que é diferente é a bagunça administrativa e os investimentos que se faz. É claro, quem tem uma bagunça administrativa vai ter investimento zero, né? Então, veja bem, são esportes iguais. É o que diz nossa legislação. Não é uma opinião assim do mestre Conrado, uma opinião isolada, não. Isso daí foi votado, foi para a Câmara, para o Senado, né? Até chegar à conclusão que damas era esporte. Né? Então, a partir do momento que damas é esporte, nada impede de uma empresa investir e contratar os atletas, que é legal. Se ela não fosse esporte, seria ilegal. Na época dos bingo, por exemplo, a Federação Paulista conseguiu se filiar ao Bingo Marajoara, né? Nós tivemos várias entidades, né, que se beneficiaram da lei do esporte. Não é o futebol. Futebol, basquete, damas, xadrez, é tudo igual, natação, corrida. E isso, quem participa, né, dos jogos regionais e abertos, deveria saber, embora muitos damistas não saibam. Mas o peso que tem você ser medalha de ouro no futebol e em damas é o mesmo. Valia na época acho que 13 pontos ou 9 pontos, mas tanto fazia ser campeão de futebol como de damas, a cidade ganhava a mesma pontuação. E muitos damistas não têm essa noção. Né? Eles jogavam os jogos regionais e abertos e não tinham essa noção. Muitos chegaram a falar que era opinião minha, em vez de ir na secretaria e perguntar. Né? Veja, e vale, inclusive, pessoal, ressaltar que com a substituição do jogo de damas por tablita, houve um esvaziamento nos jogos regionais e abertos. Né? Aí prevaleceu o bom senso e voltou o jogo de damas. Hoje, novamente, é jogo de damas. Né? Quando na década de 80 se brigava para sermos esporte, havia certa rivalidade entre xadrez e damas. Os enxadristas diziam que damas era tipo o jogo da velha. O Jô Soares, em seu programa uma vez, fez essa alusão. Olha, eu quase infartei, né? Quando o Jô falou que damas, o jogo da velha, etc. E hoje, pessoal, eu me surpreendo devido a uma grande maioria ser adepto dessa tese, taxando o jogo de damas como versão 2 do jogo da velha. Dizem que damas é decoreba. Basta decorar e é tudo empate. Isso é o jogo da velha. Né? Que só dá empate. O jogo da velha não tem vitória nem para um lado nem para o outro. Então, se damas realmente é isso,
Damas é uma versão 2 do jogo da velha, que a gente sempre combateu. Ferrinho, Geraldino Isidoro, eu, ficávamos loucos quando alguém falava um negócio desse, né? Veja, sou uma pessoa, pessoal, totalmente flexível. Veja, as mudanças eu aceito com facilidade, né? Até o Jô disse uma vez que não era cético e recebia bem as mudanças. Se ele chegasse na hora de gravarem e a xícara lhe falasse bom dia, Jô, ele retornaria dizendo bom dia, dona Xícara, né? Mas como ele mesmo disse, não ia mudar e aceitar mudanças de forma irresponsável. Teria que ter um mínimo de lógica. Sendo assim, eu me pergunto, não tem memória mais confiável que de um programa. Na década de 80, surgiu um programa, acho que de nome Sofia, e colocaram 100 mil partidas em sua memória. E o programa era muito fraco, pessoal, mas muito fraco. Me considero com memória privilegiada. Acredito que não tenho 1000 partidas decoradas. Se 100 mil são insuficientes, quantas partidas esse pessoal de decoreba consegue decorar? 500 mil? 1 milhão? 10 milhões de partidas? Mesmo decorando 10 milhões de partidas, ainda assim não daria 1% do jogo de damas, conforme estudo patrocinado pelo governo canadense. Eu não vou duvidar que alguém tenha 10 milhões de partidas decoradas se baseando por mim, né? A limitação pode ser minha, né? Então eu sou realmente. Agora, a pessoa teria que me dar algum alento que ela tem 1 milhão, 10 milhões de partidas decoradas, né? Veja bem, e se ainda assim prevalecer, é sinal, pessoal, que os enxadristas tinham razão. E damas é um jogo da velha 2 e jamais teria que ter sido reconhecido como esporte. Veja, isso é um raciocínio, não é uma opinião, é um raciocínio. Veja, se basta você chegar e decorar, né? Você decorou, é tudo empate. Então, por que foi reconhecido como esporte? Houve um erro aí no reconhecimento como esporte. Bom, existe a parte cultural, né? O ludopedagógico, né? Então, veja, o ludopedagógico desde a década de 80, estudo ludopedagógico. Me fascina, pessoal. Inclusive, eu lancei na Bienal o jogo de damas ludopedagógico, né? Graças a Deus foi um livro de sucesso, né? E até hoje o pessoal ainda me solicita esse livro. Veja, em Catanduva e Jaú, dei palestras inesquecíveis para 150 professores. Em Catanduva, o professor Claudinei me convidou. Durante 5 anos seguidos, ele me convidava. E quanto que é a sua palestra, Conrado? Eu falava, é R$3.500. Ele falava, não, é muito caro, eu tenho damista aí que faz por R$300. Eu tenho damista que faz por R$500. Sua palestra está fora de preço, muito caro. Até que um dia ele chegou e falou para mim, Conrado, me faz por 3 mil que eu faço. Eu falei, não, é 3,5. Porque eu acho uma falta de respeito com quem eu cobrei 3,5. Né? E aí nós ficamos nesse impasse durante 5 anos. Até que ele arrumou o SESI, patrocinou minha palestra, eu fui lá em Catanduva, dei a palestra. Findo a palestra, eu ganhei um dos maiores presentes da minha vida. Ele me abraçou, ele, o diretor do SESI, e falaram que, em que pese eles terem pago 10 vezes mais, foi a palestra mais barata do jogo de damas que já teve lá, pelo benefício que a palestra trouxe.
Então, veja, esse tipo de coisa é gratificante. Aí, pessoal, em Jaú, após a palestra, o SBT me convidou para o programa do UD. É um programa, assim, nos mesmos moldes do Jô Soares, né? Tinha 3 blocos. Quando o UD viu o material todo, ele dispensou os outros 2 e eu fiz os 3 blocos, né? Então, Jaú, após a palestra, dominou, pessoal, de forma assim, inclusive exportando jogadores para os jogos escolares. Lá, eu conheci o Douglas fez um movimento fantástico após a palestra em Jaú e conseguiu fazer até campeonatos lá em Jaú a nível nacional, né? Então, Jaú teve um boom depois da palestra no jogo de damas, né? E também foram para 150 professores. E aí, a maior palestra que eu dei, gente, foi em Palmeira do Oeste, em um ginásio de esportes para mais de 800 pessoas e 25 cidades. Eu nunca vou me esquecer disso, que quando eu fui chegando, os ônibus buzinando, estava cheio de ônibus, que veio de 25 cidades diferentes. Quando eu entrei no ginásio, o ginásio inteiro gritando meu nome, pondo as mãos para cima e falando, não é mole não, é campeão. Foi uma das maiores emoções que eu tive na minha vida, né? E aí eu fui dar a palestra, né? Então, veja, nessa palestra eu falei justamente, né, da diferença do esporte e do jogo. Expliquei que todo esporte é um jogo, mas nem todo jogo é um esporte. Que o jogo ele é caracterizado por um sorteio de forma aleatória. E o esporte pela igualdade, pela disciplina. Então você não pode passar para a criança que a vida é um sorteio. Por isso que o jogo não é ludopedagógico, o esporte é. Você em condições iguais, você tem que se superar, né? Eu me lembro, por exemplo, na época, o Milton Buzeto, quando ele inventou a retranca no futebol. Ele jogava com 10 atrás e um recuado. Ia jogar contra o Juventus, era 0-0. Olha, ou o futebol muda ou o futebol acaba. O futebol não mudou e o futebol não acabou. Veja, se naquela época você pegasse o goleiro e sorteasse aonde que o goleiro ficava, no meio do campo, na arquibancada, o que aconteceria, né? O atacante ser zagueiro, o zagueiro ser centroavante. Não, ninguém fez isso. O próprio esporte arrumou condições e nós vimos o que virou o futebol hoje, né? Então essa coisa realmente é maravilhosa. E ainda, alguns ainda falam, peraí, a tablita é só para alto nível, para criança não. E justamente, pessoal, nessa palestra eu me lembro como se fosse hoje. Se não é bom para uma criança, não pode ser bom para um adulto, pessoal. São conceitos de vida que a minha avó já falava. Se isso não é bom para uma criança, piorou para um adulto, né? Então, se eu sou contra a jogatina, né, e você fala, não vai ter jogatina para criança, mas para adulto, não, eu sou contra a jogatina também para adulto, né? Vejam, na Itália, o Matheus também estava lá, o filho do Oziel. Os jogadores lá, gente, inventam inúmeras brincadeiras no jogo de damas. É para descontrair. Jamais alguém irá dizer que aquilo é jogo de damas. Então fica brincando lá, inventa mais de 50 modos diferentes de você brincar com as peças em cima do tabuleiro, né? Então veja, pessoal, se nos perguntarem para os damistas se eles acham certo que o jogador de futebol obrigatoriamente jogue futebol de campo e de salão, eles serão contra.
Imagina, por exemplo, um jogador de futebol, para ele ser jogador de futebol, ele tem que jogar também futebol de salão. Ninguém, sem consciência, vai ser a favor de um negócio desse. Se perguntasse para jogar vôlei, ele vai ter que obrigatoriamente aprender basquete, ninguém vai ser a favor de uma aberração dessa. Então veja, os damistas são contra isso, com certeza, mas não são contra o bitabuleiro, né? Em damas. Por que isso? Nossa cultura, volto a dizer, eles não encaram damas com seriedade. O número de atletas nosso é mínimo. A grande maioria são diletantes. Não são atletas profissionais, por exemplo, que vê um atleta de damas como se vê um atleta de futebol. Ele acha que há uma diferença. E não há, não existe. A diferença é só no salário, mais nada. E essa diferença ela pode chegar a zero. Amanhã ou depois, uma empresa. Nada impede de uma empresa falar: olha, vou investir no jogo de damas. Mas para que invista no jogo de damas, existe toda uma legislação. Não é chegar a falar: olha, eu quero tanto fazer, não. Existe todo um trabalho, toda uma estrutura que leva a isso. E 90% dos que jogam damas são diletantes. Jogam por brincadeira, para dar curé, para dar porco. E a tablita caiu que nem uma luva. Quando eles falam na realidade decoreba, eu tenho certeza, eles sabem que é impossível decorar. Só que quando se usa o termo decoreba e a tablita por sorteio, você não vai precisar estudar, ficar 4, 5, 8 horas por dia estudando, né? Porque o jogo ele é mais agradável que o esporte, qualquer jogo. Por exemplo, quantos aí que são bons jogadores de futebol, mas não tiveram responsabilidade, então eles jogam pelada. Mas não são atletas, porque o esporte te exige disciplina, te exige muito mais. E o jogo não, o jogo é distração. Então você pode ficar 10 anos sem ver um tabuleiro de dama, você vai jogar uma partida de tablita, você vai jogar normal, porque é sorteio. Agora, damas não. Quem estuda 8 horas por dia, mesmo se ele não tem talento, ele vai conseguir se superar em cima do que tem talento. Por exemplo, Trinidad e Tobago contratou o Virsma como treinador. O Abastiziev, eu tive o grande prazer de conhecê-lo como treinador da equipe russa no Mundial de Belo Horizonte. E agora, a tablita. Como que você vai ter um treinador para tablita? Vai ser um pai de santo rezando para sortear o cachorro, o gato, o macaco? Foi um dos dias mais tristes que eu tive na minha vida quando eu fui obrigado a ir a São José dos Campos para encontrar o mestre Batista, para falar com ele, e estava tendo um campeonato de tablita. O pessoal falando: para mim caiu o galo, o macaco, o jacaré. É muito triste, é algo assim terrível para a gente que ama o esporte, né? Você vê um jogo substituindo o esporte. Eu sou 100% a favor do esporte. E contra a jogatina, sempre fui contra a jogatina. Tanto é que quem me conhece sabe a questão do jogo apostado. Não gosto, eu acho que é jogatina, não é jogo, não é esporte. E a nossa cultura aqui é do jogo apostado. O que caracteriza o jogo e não o esporte. Então vejo uma vida inteira lutando a favor do esporte, contra a jogatina. Eu hoje, porque a maioria foi, eu vou largar princípios morais, né? Não criticando quem vai, eu acho que cada um é cada um, eu respeito, mas eu não vou ferir conceitos morais que eu tive na minha formação, no tipo Maria vai com as outras, porque todo mundo aceitou, você vai aceitar. Se me mostrarem alguma coisa consistente, é claro que eu mudo, eu sou flexível. Gosto de mudanças e acho necessário as mudanças. No caso do jogo de damas, eu não vejo essa necessidade. Ainda não. Por que isso? Porque o que nós temos de damas é importado, é adaptado da regra russa.
Nós temos muita lenha para queimar. A própria tablita, eu que não gosto, eu vi várias vezes, Moretti, outros, pondo posições de tablita que na nossa regra era perdido. Veja, nós temos jogadores aqui com capacidade para criarem uma tablita. Mesmo a tablita foi importada da regra russa, com posições perdidas por causa da diferença de regra. Vi isso várias vezes no Facebook. Então, veja bem, pessoal. Para resumir, né? Se a tablita ela estivesse contida no jogo de damas, para desempate, como o pênalti está para o futebol, eu acho que seria excelente. Né? Eu mesmo adoraria, por exemplo, entrar na brincadeira. Né? Por exemplo, você jogar lá damas, tablita, dama de 100, poderia inserir mais brincadeiras, como na Itália, né? Você jogar dominó em cima do tabuleiro de dama, cacheta em cima do tabuleiro de dama, pif-paf, né? Aí você poria lá, vamos jogar hoje dama no sistema dominó, dama no sistema tablita, dama no sistema pif-paf. Ah, hoje vamos fazer bitabuleiro, tritabuleiro, tetratabuleiro, pentatabuleiro, quer dizer, seria uma coisa de recreação, como foi lá na Itália. E com isso, nós tiraríamos aquilo de falar que um campeão de dama sistema dominó, dama sistema tablita, dama sistema cacheta é um campeão de damas. Né? Veja, eu já li várias vezes, é risível, como se diz, que o tablita é mais difícil que o jogo de damas. Veja, você amputou uma parte. Né? Damas e xadrez é abertura, meio jogo e final. Você amputa uma parte, ou seja, você perde a abertura, perde 300 anos de história, e a pessoa acha mais difícil aquele sorteio do que ela ter que estudar 8 horas por dia, né, para superar 300 anos de estudo, a perfeição de 300 anos de estudo. Isso a gente vê demais no xadrez. Inclusive, me corrigiu, né, que na época minha era um informador que tinha no xadrez. Tinha pequenas mudanças. As mudanças são imperceptíveis. Né? Por exemplo, a vitória do José Carlos Alves em cima do Wigman. Que coisa linda! Uma partida daquela, às vezes você espera 30 anos, igual o Marshall, né? Esperou no xadrez para jogar uma abertura que ele sabia que aquele adversário jogaria. Então essas coisas no esporte, elas são deliciosas. Né? O treinador, o estudo. Veja, Pelé, enquanto todos saíam, né? O Pelé continuava lá treinando, ele tinha o talento e tinha a perseverança. Então muitos, por exemplo, têm um talento, que é o meu caso, mas eu não tive perseverança, eu não tenho estudo do jogo de damas. Como que é bonito, gente, você saía de um campeonato, você viu, jogou aquela centralzinha, jogou a russinha, jogou a cruz. Aí você vai no campeonato, foi sorteado o macaco, o galo, o jacaré. É algo assim, difícil. A gente que é amante do esporte, né? A gente fica meio perdido com isso daí. Então, pessoal, eu fiquei realmente sem graça. A pessoa insistindo para que eu jogasse, né? Disse que era damas tradicional. Eu jamais vou jogar um torneio de damas tradicional, mas jamais. Né? Então, bitabuleiro, damas tradicional, tablita e outras invencionistas, eu jamais vou jogar. Até um grande amigo meu me convidou, eu estava pronto, já viajando, dá quase 1.000 quilômetros daqui onde eu estou. Eu tive a sorte de ver a chamada do torneio, porque ele me garantiu que era damas. Quando eu vi a chamada do torneio, era damas convencional. Eu cancelei a viagem em cima da hora. Né? Porque a partir do momento que eu jogo esse torneio de damas convencional, eu estou admitindo que tem outro tipo de damas.
E eu, particularmente, sei que não tem. Então, pessoal, espero que tenha me feito entender que muito mais do que ser truncado, né, são princípios morais de criação, princípios esportivos, a própria história do jogo de damas, o próprio esvaziamento nos jogos regionais e abertos, que agora voltou novamente a ter jogo de damas, né? Então eu espero que um dia o Brasil possa voltar. Eu tinha um sonho de dirigir damas e fazer esse esporte para frente. Hoje eu sinto que é impossível, né? Com essa cultura que se criou de jogatina no lugar de damas, eu vejo que é impossível você até criar parcerias em cima da própria legislação, ou seja, eu não vejo mecanismos para você hoje organizar o jogo de damas. E é claro, talvez esse vídeo daqui 20, 30 anos ajude alguém, porque eu acredito que damas andou para trás muitos anos com a implantação da jogatina no lugar de damas, né? Então, quem sabe, num futuro que meus netos aí ou bisnetos poderão desfrutar, porque esse esporte nosso é lindo e maravilhoso. Ok? Um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser.